hashtag 113, Apocalipse, estudando as profecias. Queria pedir para vocês pegassem o finalzinho da hashtag 113 para poder entender essa continuação, senão eu vou ter que repetir tudo e fica muito longo os textos. Bom, não há motivo para qualquer compreensão da passagem, por isso mesmo, com esta representação não se faz qualquer violência ao correto sistema de interpretação do Apocalipse. E é o melhor de todos os métodos, porque é um sistema que eu já falei aqui várias vezes, histórico-profético, né? E a verdade não tem medo da história, não pode ter. Evidentemente, a verdade é a verdade, por ela só. Então, no capítulo 12, versículo 4, 5 e 6 do Apocalipse, nós temos lá, abre aspas, sempre em pequenas doses, porque o livro é realmente difícil. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças para qualquer cristão digno deste nome. Aquele cristão verdadeiro a quem Jesus pode dizer tranquilamente: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Fecha parênteses. Se eu abrir um parênteses aí para fazer uma colocação. Mas vamos lá ao capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que ela, dando à luz, lhe tragasse o filho. E ela deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Fecha aspas. Agora vamos à interpretação. Abre aspas. A terça parte das estrelas do céu. Fecha. Então, o dragão levou após si a terça parte das estrelas do céu. Ora, se as 12 estrelas com que a mulher está cercada aqui, simbolicamente representa os 12 apóstolos, então, as estrelas lançadas por terra pelo dragão, antes da sua tentativa de matar o menino, ou antes da era chamada cristã, querem representar uma parte dos chefes do povo judaico, exatamente uma parte dos chefes do povo hebreu ou judeu. Já vimos no capítulo 8, versículo 12, que Sol, Lua e Estrela são algumas vezes usados nesse sentido simbólico. Fecha parênteses. O dragão, sendo um símbolo, só podia referir-se às estrelas simbólicas. E a cronologia do ato aqui mencionado deve limitá-lo ao povo judeu. Por quê? Fácil de compreender. A Judéia tornou-se uma província romana 63 anos antes do nascimento do Mestre Jesus. Os judeus tiveram 3 classes de chefes: os reis, os sacerdotes e o sinédrio. Uma delas, a dos reis, foi suprimida pelo poder romano. O historiador Philip Smith, na sua História do Mundo, no volume 3, página 181, depois de descrever o cerco de Jerusalém pelos romanos e por Herodes, sua capitulação na primavera de 37 a.C., após obstinada resistência de 6 meses, ele escreve, abre aspas, tal foi o fim da dinastia dos Asmoneus, exatamente 130 anos depois das primeiras vitórias de Judas Macabeu, e no 7º ano da assunção do diadema por Aristóbulo I, fecha aspas, ponta. Bom, o dragão
se pôs diante da mulher para lhe tragar o filho, entre aspas. Agora, torna-se agora necessário identificar o poder simbolizado pelo dragão. Isso também podemos fazer facilmente um entendimento aqui. O testemunho acerca do filho que o dragão procura destruir é aplicável apenas a um ser aparecido no mundo. Nosso Senhor Jesus, o Mestre, nenhum outro foi arrebatado para Deus e para o seu trono, mas ele foi assim exaltado. Abre parênteses, São Paulo, aos Efésios, capítulo 1, versículo 20 e 21, São Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 1, e nesse Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Fecha parênteses. Nenhum outro recebeu de Deus a missão de reger todas as nações com um vara de ferro, mas somente ele. A ele foi confiado esta obra. Livro dos Salmos, capítulo 2, versículos 7 a 9. Bom, certamente não pode haver dúvida nenhuma de que o Filho aqui representa o Mestre Jesus. O tempo que a profecia se refere é também, evidentemente, o tempo em que Jesus apareceu neste mundo como criança em Belém. Se o Cristo era o Filho, aqui mencionado, e estabelecida a cronologia da profecia no tempo em que ele nasceu neste mundo, com seu corpo fluídico, claro, fácil será encontrar o poder simbolizado pelo dragão, porque o dragão representa algum poder que tentou destruir Jesus logo no nascimento. Não é necessário dar uma resposta formal a essas perguntas para quem tenha sabido como Herodes, num esforço hostil, se esforçou por destruir infamemente o Mestre Jesus. Mandou matar todas as crianças em Belém até a idade de 2 anos. Abre aspas. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou elas sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que ela, dando à luz, lhe tragasse o filho. E ela deu à luz a um filho varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Bom, fecha aspas. Já vimos que, se o Cristo era o Filho, aqui mencionado, estabelecida perfeitamente a cronologia desta profecia, no tempo que ele veio a este mundo, é muito fácil caracterizar o poder que aqui é simbolizado pelo dragão. Evidentemente, o dragão representa algum poder que tentou destruir Jesus logo ao nascer. Então, vamos raciocinar. Houve alguma tentativa neste mundo, nesse sentido? Quem foi que fez? Não é necessário dar uma resposta formal. Quem conhece o Evangelho sabe como Herodes, num esforço hostil, cometeu esse crime. Mas, afinal, quem era esse senhor Herodes? Era um governador romano. Ora, de Roma procedia o poder desse Herodes. Roma dominava, naquele tempo, sobre todo o mundo. Basta ver o Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 2, versículo 1. Portanto, era a parte responsável neste ato, representando Roma. Além disso, era o único poder da Terra que naquela altura podia ser simbolizado em profecia pela simples razão de que o seu domínio era universal, isto é, do planeta Terra. Vamos continuar na próxima.